blocos. Somente nesta sexta-feira, 627 morreram em consequência da pandemia de coronavírus na Itália. Uma das circunstâncias que tem preocupado as autoridades brasileiras e a população é que o ritmo de crescimento da epidemia no território brasileiro segue a mesma curva de crescimento que ocorreu na Itália. Se o número de contaminação não for interrompido imediatamente, os estudiosos afirmam que o Brasil também poderá ter milhares de pessoas mortas dentro de poucos dias. Ainda segundo esses estudos, a única opção para evitar as mortes no Brasil seria a adoção imediata de medidas de isolamento da população e cuidados extremos com a higiene. O professor Roberto Kraenkel, do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, é um dos que endossam as conclusões do estudo, que envolveu 7 universidades e profissionais de diversas áreas. O nosso colega Matheus Luan está na redação do Plox e vai conversar um pouco com a gente agora. Matheus, qual a avaliação sobre essa situação? Olá, Brenda, olá a todos. Realmente, as notícias não são boas. O Brasil segue a mesma curva ou até pior do que a Itália, que desde a primeira notificação do coronavírus na Itália, 20 dias depois, a Itália só registrava 3 casos. No Brasil, nos mesmos 20 dias, passou de 400 casos. Hoje, 24 dias desde o primeiro teste positivo para a Covid-19 no país, os casos já passaram de 900 e segue a mesma curva. Porque a Itália, depois dos 20 dias, saltou para mais de 1.000 casos. Em 30 dias, já passava de 1.500 casos e hoje a gente está vendo aí a situação do país, né? Mas a notícia boa é que ainda dá para conter o avanço da epidemia, né, da pandemia aqui no país. Medidas de reclusão, medidas de higiene e até evitar o contato social aqui no país é a forma com que não só o governo, mas também a população pode evitar que esse mal que assola o mundo inteiro cause ainda mais danos aqui no Brasil. Com você, Brenda. Muito bem explicado, Matheus. E a Espanha é outro país onde a epidemia não para de se alastrar. Já são mais de 1.000 o número de mortos. Depois da Itália, é o segundo em número de mortos. O governo espanhol determinou o fechamento de vários hotéis e muitos deles serão usados como leitos para os doentes. Além disso, o Ministério da Saúde informou que o Exército vai montar um hospital de campanha com 5.500 leitos também para acolher os doentes, em um centro de convenções em Madrid. As ruas de Barcelona estão praticamente vazias. Lojas foram fechadas e os supermercados funcionam com poucos clientes ao mesmo tempo para que as pessoas não se aproximem umas das outras. E o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltaram a dar mais detalhes sobre a pandemia no Brasil. Em entrevista coletiva no fim da tarde desta sexta-feira, eles alertaram para o perigo de que ações com o intuito de interromper a epidemia possam causar uma paralisação do país, principalmente nas áreas de saúde. Teve um estado do Brasil que só faltou o governador declarar a independência do mesmo, com medidas como fechando rodovias, fechando aeroportos, que inclusive não é de competência dele. Produtos são produzidos para combater a questão do coronavírus, que tem que ser transportados ou de meios aéreos ou por via terrestre. O próprio ministro da Saúde deu um exemplo de que um fechamento de uma determinada estrada estadual iria impedir o funcionamento de uma fábrica de oxigênio e outra de cloro, itens muito importantes para o tratamento de pessoas doentes. A fábrica de produção de oxigênio, naquele caminho não pude passar a produção, que é uma das partes de logística. Então, o Brasil vai ter que entender que nós somos um todo, nós somos um continente e que nós estamos todos com transmissão sustentada. É o Brasil que está, essa divisão de Estado é meramente uma divisão administrativa. O ministro também destacou que o governo está tomando medidas que não foram tomadas na Itália para evitar um colapso do sistema de saúde. Mandetta também destacou que a faixa etária do Brasil é diferente da faixa etária da Itália.
país onde existem muitas pessoas idosas, que são os mais frágeis diante dessa epidemia, destacou o ministro. Outro ponto em destaque durante a entrevista é que o Brasil é um país de dimensão continental. Portanto, as iniciativas para tratar a epidemia precisam ser diferentes de região para região. O ministro citou como exemplo a região do Amazonas, onde não existe praticamente nenhum caso. Já a região do sul do Brasil, de acordo com o ministro, é a região que mais inspira cuidados, pois lá a população é mais idosa. O que ficou evidente durante a entrevista de Bolsonaro e dos ministros é o receio da paralisação de atividades que, segundo eles, possam prejudicar até mesmo o combate à epidemia. A gente fica por aqui. Um bom final de semana para você. Continue acompanhando as notícias do final de semana em plox.com.br, porque se é notícia, tá no Plox. Plox.